Tudo bom, galera? Meu nome é Jorge, eu sou professor de História e você está assistindo o História com Jorge, o canal onde a gente joga videogame e assiste aula de História tudo junto. A gente está quase terminando o especial de Grécia com Assassin's Creed Origins, a gente já passou por Atenas, já passou pela mitologia, a gente finalmente chegou em Esparta. Então no episódio de hoje a gente vai falar um pouquinho do Leônidas, os seus 300, que não eram 300, e as Termópilas, beleza? Tem umas surpresas boas no meio do caminho e uma reflexão final envolvendo quadrinhos e cinema, ok? Então, vamos fazer o de sempre. Se você está curtindo essa série, compartilhe o vídeo, deixa o seu like, se inscreve no canal, clica no sininho e, para variar um pouquinho, se segura na cadeira, aperta o seu cinto e partiu a aula de história, galera. Até já! Bom, galera, vamos dar uma olhadinha aí nas Termópilas, a região do norte da Grécia, onde os 300 espartanos, mas depois eu falo que esse número não é tão exato assim, os 300 espartanos seguram a invasão persa na Batalha das Termópilas. Tá aí o Diêneques com o Leônidas, os dois estão batendo um papo aí. Antes de eu seguir essa história aí do filho para pescar, só chama atenção para a figura histórica que vocês estão vendo aí diante de vocês. O rei Leônidas de Esparta nasceu em 540 a.C. e morre em 480 aí na Batalha das Termópilas. Já era um homem de idade, conforme mostrado aí no jogo, já tinha 60 anos, então esse cabelo grisalho e tal, tudo mais, historicamente muito certinho. Cuidado para a gente diferenciar o Leônidas aí do Assassin's Creed, que está mais próximo do real, com o Leônidas mais fantasioso do 300, lá do Frank Miller. Tanto faz se a gente vai usar o 300 de 98, que é o quadrinho, ou o 300 de 2007, que é o filme. Nos dois o Leônidas está bem jovem. Algumas coisas interessantes aí. O Leônidas é o 17º descendente da linha dos Agíadas. Supostamente ele é um dos descendentes de Hércules, ou do Heracles, o grande herói grego. Leônidas literalmente quer dizer o filho do leão, então vocês estão vendo esse broche aí, segurando a capa dele com o rosto de um leão aí. E a gente está diante de soldados hoplitas, né, que tem o oplon, que é o escudo. A gente está vendo um escudo ali no cantinho, mas já já eu falo de hoplitas de novo. Simbora ver essa cena aí do filho para pescar, porque tem uma reflexão interessante aqui. Só um minutinho. Gone fishing with your son? No, never. A soldier's life is all I've had the honor to know. I would have liked to have gone fishing with my son. Bom, por que os dois nunca levaram o filho para pescar? Essa coisa relativamente trivial. Porque a questão da paternidade, do carinho com as crianças em Esparta é muito diferente do nosso mundo. Para eles, o treinamento começa a partir dos 7 anos de idade, ou seja, os garotinhos são enviados para os campos de treinamento, passam por várias fases, né, que elas vão ficando gradativamente mais complexas, mais duras e com a disciplina cada vez mais rígida. E esses garotos vão passar por privação, por exemplo, de alimentação, de vestimento, sofrem castigos corporais e recebem um treinamento técnico e de manejo de armas, cara, extremamente intenso. A cidadania plena só chega aos 30 anos, quando o sujeito ganha o direito de se casar, e ele continua no serviço militar até ele completar 60 anos, quando ele finalmente dá baixa, e depois ele passa a fazer parte de determinados conselhos de anciãos para ajudar os dois reis, né, que Esparta é uma diarquia, a tomar determinadas decisões. Tem uma cena bem legal agora que ele fala de navios. O jogo faz uma alusão aí à Batalha de Artemísio, que é simultânea à Batalha das Termópilas. Convém a gente ficar de olho nisso aí, aparece no quadrinho e no filme dos 300 também. Tá aí o Leônidas passando a revista nas tropas. Repara aí que toda tropa usa basicamente a mesma coisa, então você vai ver todo mundo com elmo, com essa proteção do peitoral, o oplon, que é o escudo,
essa lança longa. É bastante provável que eles tenham espadas curtas na cintura. Às vezes sandálias, mas é muito raro. O restante dos gregos usa sandálias. Espartanos dificilmente usam, eles preferem lutar com os pés descalços. E aquelas proteções no tornozelo. Vamos ver o discurso que ele faz sobre filhos e filhas aí, que é bem legal. Every breath that you have taken has led you to this moment. Every drop of blood, sweat, and tear, all of it has led to where you stand right now. The Persians come to make slaves of us all. I have a better idea. I say we drench the gods with their blood! Então, gente, frase de efeito do Leônidas. Eu nunca li essa de encharcar os deuses com sangue persa numa fonte. Talvez pode ter rolado, não sei. Se alguém souber de uma fonte confirmando isso aí, por favor, posta embaixo. Mas eu sei de outras duas que a gente tem confirmações. A primeira delas vem do Plutarco. O Plutarco diz que, certa feita, um cidadão espartano vira para o Leônidas e diz o seguinte: olha, fora o fato de você ser rei, você não é melhor que nenhum de nós. E o Leônidas responde: se eu não fosse o melhor, eu não seria rei. Então é um Leônidas muito cheio de si. E aí eu fiquei pensando, mas por que ele responde com essa verve toda? E aí eu me lembrei do seguinte: o Leônidas era o terceiro na sucessão do trono. Então, ao contrário do primeiro da fila, ele teve que fazer o treinamento completo para que ele viesse a se tornar um cidadão. Então, ele tinha muita noção do percurso que ele percorreu, do treinamento todinho, do primeiro irmão que enlouquece, e aí tem um bafão aí em torno da morte dele. Talvez tenha sido um assassinato, talvez não, tenha sido demência senil, tem N questões em aberto. O segundo na linha fica muito desgostoso de ver o seu primeiro irmão reinando, então ele sai de Esparta, tenta fundar colônias no norte da África, acaba vindo a falecer, então Leônidas, mais ou menos por acaso, acaba chegando ao trono e, enfim, muito cheio de si. Outra citação bacana, essa também confirmada em estátuas, eu vou colocar a estátua aqui do lado para vocês verem. Tem uma estátua em Esparta, erguida em 68, e tem algumas mais antigas também. O Xerxes, o imperador persa, né, teria enviado aos gregos um mensageiro, e esse mensageiro fala: olha, o grande Xerxes lhe oferece a vida em troca de vocês deporem as armas. E o Leônidas diz que pede ao mensageiro que ele retorne com apenas um recado e diz que Xerxes venha buscá-las então, né? Essas duas confirmadas. Vamos pro finalzinho porque tem uma reflexão bacana aí, vamos lá. What say you, Spartans? For our sons! For our daughters! For Sparta! Bom, o exército persa vem vindo aí, e na parte de baixo da tela a gente vê a falange hoplítica, né? Então a gente vê os hoplitas muito bem armados, muito bem preparados e com a formação que foi, cara, imbatível durante o século V a.C. Por que essa formação é tão especial assim? Você está vendo os homens aí ombro a ombro com os seus escudos e lanças, e o segredo da falange hoplítica é o seguinte: nas laterais eles geralmente são resguardados por cavalaria leve ou por outras tropas mais leves, mas esse núcleo de infantaria pesada, quando o primeiro da fila é atingido ou se cansa, ele é substituído pelo segundo, depois o terceiro e assim sucessivamente. Então é como se fosse um carrossel, você está sempre colocando, vamos dizer assim, pernas novas ou braços novos para o combate. É isso que possibilita o Leônidas com os seus soldados resistirem a um ataque frontal persa durante mais ou menos 3 dias e meio ou 4 dias. Aproveitando para a gente fazer o link aí com o próximo vídeo, a gente está falando de 300 esparciatas, né, que são os hoplitas que você está vendo. Todos eles tinham descendentes, então o negócio era praticamente uma missão suicida. A ideia era segurar o avanço persa, porque enquanto isso o restante da Grécia estaria se preparando. Esses esparciatas vão ser auxiliados por 900 ilotas, que vão fazer outros serviços e vão para o campo de batalha também, e um combinado de outras forças gregas. Você vai ter Téspios,
vai ter Arcádios, Coríntios e tudo mais. O número de forças nesse momento chega a alguma coisa perto de 7.000 gregos, e do outro lado, estatísticas de historiadores dizem alguma coisa como 120, 150 mil persas, talvez um pouco mais. O Heródoto dá uma exagerada nesse número, joga ele para 2 milhões e 120 mil. Por falar em Heródoto, vamos dar uma pausa aí só para eu trocar a posição da câmera para a gente fazer a reflexão final, beleza? Bom, gente, eu vou ficando por aqui e conforme nós tínhamos combinado, aqui vai uma reflexão sobre o Heródoto, o historiador grego do século V a.C. Vamos lá. O Heródoto é tido por muitos, inclusive eu, como o pai da história. Por que esse lance é tão importante assim? Porque ele vai encarar a história de uma maneira assim é um problema filosófico a ser resolvido. E para isso a gente vai precisar de fontes de pesquisa, vai precisar de um método, precisa checar a verdade e tudo mais. O problema do Heródoto é duplo. De um lado, porque para aquilo que ele não viu, ele confia no depoimento de outros. Então, de certa forma, ver na Grécia daquele período era um ver por ouvir dizer. Então ele vai ter essas fontes orais, vai confiar no que essas fontes vão dizer para ele e coloca lá no texto. O segundo problema é que é um cara bastante etnocêntrico para os padrões de hoje. Por quê? Porque qualquer grego no século V, cara, vivendo aquele século de ouro lá do Péricles, vai se pensar como assim o berço da civilização, os caras que estão surfando a crista da onda. O Heródoto não vai ser muito diferente, vai chamar os persas e os outros povos vizinhos de bárbaros. Daí que quando ele escreve a história da Batalha das Termópilas, ele chega a colocar os persas como monstros, sabe, criaturas desumanas, subterrâneas, extremamente embrutecidas e tudo mais. Isso gerou uma polêmica gigantesca depois no filme 300, lá em 2007. O filme é baseado no quadrinho do Frank Miller de 98 e nos dois casos a leitura do Heródoto me parece muito bem feita e aí eles vão desenhar ou vão colocar no cinema esses monstros de uma forma bastante literal. Quando o filme eventualmente chega no Oriente Médio e chega mais especificamente ao Irã, né, que é a Pérsia moderna, o governo iraniano não gostou nada disso, né, censurou o filme, propôs para outros países da Liga Árabe o banimento, disse que aquilo era propaganda estadunidense e tal, porque a gente estava vivendo uma era de anti-americanismo, né? Em 2007, aquele período, o finalzinho da era Bush e tudo mais. Bom, seja como for, historiadores da cultura, aí eu estou pensando aqui no Homem Baba, ele fala o seguinte: a cultura pertence a um entre lugares que é sempre contingente, a cultura é sempre um espaço de luta. E aí eu faço o meu adendo aí, as representações também, ou seja, povos, pessoas, culturas, governos, enfim, sempre estão em disputa dessas imagens do passado, do que o passado quer dizer pra gente, e de como isso molda, de como se informa o nosso presente. Então tem jogos de representações aí, nos quais a gente precisa pensar muito bem na hora que a gente está aqui consumindo mídia, seja videogame, seja filme, seja livro, seja quadrinho ou qualquer outra que a gente quiser, beleza? Eu vou ficando por aqui, meu nome é Jorge, eu sou professor de História, se cuida aí galera, racha de estudar e até mais, falou!